Boa noite, pessoal. Olá, Estela. Boa noite. Boa noite, Vitória. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao perfil do Servo de Deus Guido Scheffer aqui no Instagram. É uma alegria. E vamos de Padre Pio, Maria Celina. Isso aí. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Boa noite a todos. Fiz várias anotações aqui para perguntar para o Padre Jorge. Ó, cheio de anotação aqui que eu fiz. Hoje a gente vai perguntar sobre Padre Pio. Vamos embora. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao perfil do Servo de Deus Guido Scheffer aqui no Facebook, no Instagram e ao Facebook. Eu tô acostumada. Coloquei aqui Padre Pio, tentando botar ele bem altinho aqui. Que vocês sejam muito bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao nosso bate-papo que nós fizemos na semana passada com o Padre Jorjão, que é um... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu vou só aumentar o volume aqui. Me falem se o som tá bom. Padre Jorjão, que é um grande devoto de Padre Pio, assim como o Guido era. Guido tinha uma devoção muito especial por Padre Pio. Nós já devemos saber por quê, né? Porque ele era um santo fantástico. Padre Pio era fantástico. Então, o Guido tinha essa devoção e o Padre Jorjão achou que foi pouco tempo para a gente falar, que a gente ainda tem muita coisa para falar de Padre Pio. A gente pode ficar aqui falando de Padre Pio durante horas. Ah, obrigada, Carla, que o som tá bom. Coloquei um fone assim para ficar legal. Então, o Padre Pio, a gente poderia falar de Padre Pio aqui durante, sei lá, 2, 3 horas. Mas a gente não tem muito tempo e nem quer cansar vocês demais. Então, as histórias de Padre Pio, os milagres de Padre Pio, o lado místico de Padre Pio, tem histórias tão bonitas, tão interessantes, que o Padre Jorjão falou que queria continuar. Então a gente realmente... Oi, Dona Neuza, boa noite. Então a gente queria realmente continuar conversando com vocês sobre isso. Não sei se agradou a todos a gente continuar o assunto, mas foi um pedido do coração do Padre Jorge e a gente não queria deixar de atender. Então a gente mudou o tema, não seria esse, mas a gente está aqui falando novamente deste santo maravilhoso, São Pio de Pietrelcina. São Pio que nasceu Francesco, lá em Pietrelcina, uma cidadezinha na Itália, e que depois foi como Frade Pio, né, para a ordenação. Oi, Dona Ilka! Oi, Ilka! E depois ele foi beatificado e canonizado como São Pio de Pietrelcina. Mas é Francesco, filho de Mamma Pepa, nascido em Pietrelcina e que morou durante quase toda a sua vida em São Giovanni Rotondo, aonde está até hoje o seu corpo. Oi, Débora, boa noite. Onde até hoje está o seu corpo praticamente incorrupto. Esse corpo ele foi não é trabalhada a palavra, ele foi conservado. Quando eles exumaram, o corpo estava praticamente incorrupto. E aí eles fizeram uns trabalhos com cera, como se faz como museus de cera. Eles fizeram alguns trabalhos de manutenção, né, de conservação, perdão. E aí esse corpo está até hoje exposto. Eu tive a graça de ir a São Giovanni Rotondo em 2018, com uma peregrinação. A gente fez uma peregrinação para lá e a gente foi lá visitar. A Dona Neuza, que está aqui, foi com a gente. É fantástico. São Giovanni Rotondo é linda, é uma cidade pequenininha. A Casa Livre do Sofrimento, que é a casa, deixa eu ver se o Jorjão já entrou, que é o hospital que o Padre Pio fundou. Estou só esperando, estou contando para vocês um resuminho, porque o Padre Jorjão já deve estar entrando. A Casa Livre do Sofrimento é um hospital fundado e totalmente levantado por Padre Pio. Ele queria fazer isso na época da guerra, né, em 1940, e aí ele teve que parar um pouco. Ele só foi inaugurado em 56. E Padre Pio fez toda essa organização, subiu esse hospital com a ajuda dos benfeitores. Ele fundou uma sociedade para poder
ter benfeitores do mundo inteiro. Oi, Beto, boa noite. Benfeitores do mundo inteiro ajudaram a montar esse hospital, que começou com 300 leitos, hoje tem mais de 1.000 leitos, e é um dos grandes hospitais da Europa. Tem pessoas da Europa toda e de vários lugares, vários cantinhos da Itália que vão até São Giovanni Rotondo, porque além de ser um hospital de ponta, Jaqueline, você está sem som? Entra e sai um pouquinho, acho que é só você que está sem som. Além de ser um hospital de ponta, pessoal, é um hospital fundado por Padre Pio, né? Tem toda uma mística, toda uma bênção especial sobre aquele hospital. As pessoas que ali trabalham não somente são médicos. Eu vejo muitas semelhanças do Guido com ele, né? Quero perguntar isso também para o Padre Jorjão, porque imagina, você está no hospital que Padre Pio fundou. Imagina quanta bênção não está ali naquele lugar, quantas pessoas já não foram curadas, né, por Padre Pio, pela intercessão de Padre Pio na Casa Livre do Sofrimento. O hospital, a gente fica bem pertinho da onde é a basílica, né, a igreja de Padre Pio. E ela foi toda reformada depois que ele foi canonizado para receber mais pessoas. E também lá nesse local a gente pode ver a cela de Padre Pio, o quartinho. Oi, Kelly, obrigada, Ilka, que o som tá ok. O quarto de Padre Pio, que é a cela dele, que quando você passa, tem lá a poltrona dele, a caminha dele, a mesa, e tem vários papéis que as pessoas jogam no chão para poder deixar os seus pedidos, né? A gente viu o confessionário dele, o confessionário onde ele mais ficava. Ele chegava, gente, a confessar durante 16 horas no dia. Ele era um grande confessor. E eu estava lendo uma história. Existe um filme no YouTube, gente, quem não assistiu, assista. É um filme que tem, você coloca Padre Pio, filme de Padre Pio no YouTube dublado. É um filme que leva mais ou menos... Boa noite, Andréia. A gente está esperando o Padre Jorjão, estou aqui conversando com o pessoal. É um filme que leva mais ou menos 3 horas de duração. E esse filme fala sobre várias características de Padre Pio, sobre a história do Padre Pio. Imagina, 3 horas de filme. Oi, Nelson. E tem uma história muito engraçada de um rapaz que foi se confessar e Padre Pio não deu a sua absolvição para ele. Falou assim, você não está arrependido. 3 horas e 22 de duração, exatamente o que a Jaqueline está falando. Padre Pio não deu absolvição para o rapaz. Ele não dava absolvição se ele percebesse que você não estava de fato arrependido. Ó, o Padre Jorjão chegou. Vou parar de falar, vocês agora vão escutar o Padre Jorjão. Vou lhe chamar, Jorjão. Vamos agora conversar com quem conhece muito mais de Padre Pio do que eu. Sou uma mera espectadora. Vamos lá. Padre Jorjão, olha o cara aí, né, Nelsinho? Já chamei, Débora, ele já entrou aqui, já vi. Oi, Jorjão! Tudo bom, filha? Tudo bem? Não estava conseguindo entrar. Não tem problema. Deixa eu só terminar de contar uma historinha que o pessoal perguntou que é para eu terminar de contar. Pode contar. Então, Padre Pio, Rapaz... quando as pessoas chegavam no confessionário, não é isso, Jorjão? Se a pessoa chegava lá meio arrependida, assim, mais ou menos, o Jorjão chega lá, o Padre Pio chegava lá, eu não vou te dar absolvição, não. Não é isso? Não era assim? Não, não adiantava confessar que ele lia as consciências das pessoas, né? Pois não adiantava. E eu vi uma outra história que eu achei muito engraçada, até chega a ser engraçada. Uma menina que era uma filha espiritual dele, chamava Maria. Ela estava rezando com o irmão dele, com o irmão dela. Estava rezando em casa com o irmão dela, e aí, de repente, o irmão adormece. E aí o irmão sente que leva uns tapas na cara. Pá, pá, pá. Aí o garoto acorda assim, aí ele vira para a irmã. Ai, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, eu levei uns tapas na cara. Aí depois, no dia seguinte, ele vai lá e fala com o Padre Pio. Padre Pio, o senhor me deu uns tapas na cara ontem à noite? Aí ele falou, dei sim. Isso é jeito de se rezar? É assim que se reza, garoto. Sensacional. Imagina quanto tapa na cara Padre Pio não ia dar hoje em dia, Jorjão. Até alguns padres, de vez em quando, coro. Opa, falo nada, é eu contigo.
Boa Uma noite, vez, Padre Jorjão. boa noite, tudo bem com você, filha? Uma vez, Graças a eu Deus. um retiro espiritual, no retiro, e o pregador estava falando, muito emocionado, muito animado, né? Aham. Então, pegou uma... Só que ele está muito animado mesmo. Acho que Ah, pegou mais 1h30 a pregação. E eu só ah. vi os padres no repouso do espírito, né? Fala, Aquele repouso tranquilo, aquele que você bate cabeça assim, né, Jorjão? aquele repouso. Aquela pesca, aquela pesca. De repente, o padre, será um bispo, pregando, e percebeu que, enfim, estava na hora de terminar a pregação, né? Deus seja louvado. Pois é. Vem do Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Você já rezou, peço perdão. É porque Não, eu, não eu tinha não rezado, não. havia começado antes, né? Não, não Então, tinha rezado, não. Estava aguardando você. Jorjão, tem uma Nossa Senhora que abençoa a internet para ela poder abençoar a nossa internet hoje? Padre Pio pode pedir pela internet? Pio, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Por Rogai por enquanto, nós. é da internet, né? Parece que a partir de 10 de outubro vai ser bem-aventurado Carlo Acutis, né? Olha, sério? Vai ser ele? Dizem que vai ser proclamado o patrão da internet. Ele Poxa. trabalhava, o postulado dele é pela internet. Sim, eu sei, eu sei. Mas se ele vai ajudar a internet a funcionar bem nas nossas lives, está ótimo. Ajuda, porque toda a postulado dele é pela internet. Ele Sim, evangelizava sim. pela internet. Engraçado, era um jovem que ele gostava da bicicleta, mas ele não era muito tido assim com o esporte. Mas o que ele mais gostava, de fato, era evangelizar pelos sites. Ele tinha um blog que era especialista em falar dos milagres eucarísticos. É o que ele mais gostava de fazer, os milagres eucarísticos. Então, de fato, ele morava na Europa, não era uma coisa... Você na Europa, você vai, assim, da Itália para a França, como quem vai do Rio a São Paulo. Então, não é uma coisa cara. E também era um rapaz de família de recursos. Então, nas férias, o presente que ele ganhava era esse: viajar para conhecer os milagres eucarísticos. E assim ele foi a Portugal, o milagre de Santarém, ele foi à Itália, pertinho, né? Ali, Oviedo, ele foi a Cássia, tem o milagre eucarístico de Cássia, Santa Rita de Cássia, ele foi ali a milagre de Lanciano, Lanciano. todos os milagres eucarísticos, ele ia nas férias conhecer, fotografar e falar, colocava ali na internet. Ele tem vídeos, inclusive tem vídeos, ele tem textos em que ele evangelizava através dos milagres eucarísticos. E Muito bom. blogs, assim. Então, eu soube que parece que ele vai ser programado patrão da internet. Poxa, legal. Isso eu não sabia, não. O cara vai ser praticado dia 10, 10 de agora outubro. 10 De de outubro. outubro, em Isso. Assis, na Em Basílica Assis, sim. Patriarcais, na Patriarcal Basílica, no Sacro Convento. Vamos ver quando Isso vai ser. aí. Deve estar para 7 horas da manhã, talvez. É. 5 horas de diferença, né? Então vamos acordar cedo e assistir a A beatificação. E um dia vai ser a nossa do Guidinho. Agora vai ser do Calacute. Ele morreu 3 anos antes do Guidinho. Daqui a pouco, Olha aí. Se Deus quiser, né? Eu vou desativar os comentários, pessoal, para não ficar ruim a internet, tá bom? Mas depois eu volto com eles. Jorjão, então a gente vai voltar para falar de Padre Pio mais um pouquinho, porque é um assunto tão maravilhoso que a gente não consegue esgotar, né? Resumindo, Padre Pio nasceu a 25 de maio, dia do nascimento da Tatiana, só que nasceu muito tempo depois, nosso século. Ele nasceu em 1887, foi batizado no dia seguinte, na cidade da Petraltina, filho de Grácio e Maria Josepina. Mama Pepa. Pepa, a filha de Josepina, Josefa. Sim. Foi batizado no dia seguinte, fez primeira comunhão em Crisma aos 12 anos. Aos 16 anos,
ele vai para o noviciado, capuchinho. Seu pai tem que migrar primeiro para os Estados Unidos, depois para Buenos Aires, na Argentina, para que possa ter condições de pagar o enxoval, ter condições de pagar os custos do seu filho no seminário e depois da sua filha, Grácia, que vai para o convento das Irmãs de Santa Brisa, as Brigidinas, em Roma, quando o Padre Pio, mais tarde, vai ter condição, vai ser autorizado a levar sua irmã para o convento e vai ser a única vez que ele vai conhecer Roma. Da sua estada em Roma, nós não temos nenhum registro, porque ele não fala nada, mas podemos imaginar como ele ficou maravilhado ter estado fisicamente em Roma, embora nós saibamos que ele tem estado várias vezes em Roma por bilocação. Aliás, bilocação é um dos fenômenos místicos mais atestados por Padre Pio. Vários fenômenos místicos. Eu contei aquele do general, eu contei que ele salvou, ou não contei, Contou. da morte, que ele Contou do general. vários milagres de bilocação do Padre Pio. Padre Pio, então, professa um ano depois, os votos simples, ele vai conhecer em 1903, faz os votos simples em 1904, depois ele vai então fazer os estudos e em 1910 ele é ordenado sacerdote. Sua primeira missa é a 14 de agosto desse mesmo ano, em Pietrelcina, onde ele fica 6 anos por motivo de saúde. Ele tem a saúde muito frágil e os superiores aconselham que ele fique na sua terra natal para que ele possa, talvez, melhorar a saúde. E isso é muito bom para a família dele e para os seus coetâneos, para o povo da Pietrelcina, que chega, inclusive, a pedir que ele fique lá. E até o clero, o arcipreste daquela região de Pietrelcina, pede que ele se torne padre diocesano, para que fique tamanha santidade dele, que já se manifestava desde criança. Nós sabemos que desde pequeno ele tinha o dom de ver, conversar com os santos, com o anjo da guarda, com os anjos, Nossa Senhora, o Senhor Jesus. Dom esse que ela achava que era comum, tamanha sua familiaridade de ver as coisas sobrenaturais. Inclusive o inimigo, o demônio, perseguia já, até em forma de cães raivoso e coisa parecida. A sua missa é algo impressionante. Ele passava horas e horas na sacristia, na adoração do Santíssimo, de tal sorte que o sacristão deixava ele na igreja rezando, porque ele já era místico desde criança, e quanto mais no sacerdócio. Pouco tempo depois, já desde a sua ordenação, ele já coloca no santinho que é se configurar a Cristo, que ele é um sinal de configurar a Cristo no sofrimento. Ele quer oferecer o seu sofrimento como Jesus, pela santificação das almas, pelo povo de Deus. E é assim que na festa, na atividade de Nossa Senhora, aquele mesmo ano, ele sente a transverberação, ou seja, nas mãos, nos pés, no lado, as chagas de Cristo, que lhe aparecem com uma dor lancinante, com uma espada que lhe perfura o corpo, as mãos, os pés, do lado, como Jesus. Mas ele pede ao Senhor que aquela dor permaneça, mas fiquem invisíveis, para que não seja motivo de curiosidade, de escândalo para as pessoas. É que acontece. De tal sorte que nas terças, da quinta até a sábado, ele sente dores, como a cruz de espinhos, como o coração, uma dor profunda. E somente nas quartas-feiras, praticamente, ele ficava imune dessa dor terrível que ele sentia. Padre Pio tinha dons impressionantes, ele era atacado pelo inimigo, que lhe aparecia o demônio em forma de mulheres, uma moça sedutora que dançavam, depois aparecia também em forma de cães, de animais, de gatos selvagens, que aparecia em forma também de santo, São Francisco, do anjo da guarda, do Papa Pio X, de Jesus, de Maria. E ele para provar se realmente era uma aparição de um santo mesmo, ele fala: viva Jesus, louvado seja Deus, e assim o demônio desaparecia. Acontece então que depois ele vai para o convento, ou é transferido, mas pouco a pouco depois, então, ele, por conta do calor, por conta da dificuldade do clima, ele é mandado para um convento muito humilde, onde havia apenas 6 frades,
onde o ar era um pouco mais auspicioso. O humilde convento de San Giovanni Rotondo, que era dos capuchinhos, mas quando veio a Revolução Napoleônica e a restauração lá da República de Garibaldi, havia sido fechado o convento, depois ele fora um asilo de idosos, e em 1908 ele fora restaurado como um convento capuchinho. Ele vai para esse convento lá no Gargano, na região de Foggia, lugar chamado San Giovanni Rotondo. E naquele convento o Padre Pio praticamente não sai mais, fica lá 50 anos. Toda a vida de Padre Pio é uma vida de configuração a Cristo sofredor. Como disse, ele, a partir então de 1918, no dia 20 de setembro, enquanto eu rezava no coro, em São Giovanni de Rotondo, diante do crucifixo no coro, ele sente então, como São Francisco havia, é o primeiro estigmatizado, São Francisco vai receber o estigma durante a quaresma de São Miguel, já falamos isso aqui. Ele vai receber, então, não agora invisíveis, mas estigmas de modo visível. Enquanto ele rezava, após a missa, ação de graças, no coro das estalas do ofício, onde os frades rezam as vésperas, laudes, após a oração de laudes do ofício na matutina, ele recebe, então, os estigmas que aparecem visivelmente nas suas mãos, no seu lado, a lança que perfurou o coração de Jesus, o seu longuinho na cruz e nos pés. E a partir daí começa então mais uma vez um martírio para Padre Pio, algo assim que ele fez sofrer profundamente, porque primeiramente ele quer esconder, ele não quer dizer a Frei Benedetto em São Marco e Lames, mas é impossível mostrar, porque quando ele vai celebrar, ou como estudante de quem ele é mestre, os aspirantes, e mesmo as suas filhas espirituais, quando vão vê-lo, é impossível, porque à medida que ele vai dar a bênção, ou vão pedir-lhe a bênção, aparece na ponta do hábito, é impossível não ver. Mesmo como pedir a bênção, aparece por fora da batina, do hábito, do burel, dá para se ver, e elas são curiosas. É quando que a mulher não é curiosa, né? Posso fazer uma pergunta? Por favor. É rapidinho. Eu dei uma lida, eu estudei mais essa semana. Tem um monte de pergunta para te fazer. Isso é muito bom, isso é muito bom. Em 1910, quando ele tinha 23 anos, ele já recebeu os estigmas de Jesus, ele pediu, ele estava na casa dele, não é isso? Com a família, isso que eu não tinha entendido. Aí depois eu fui ler, aí eu vi a explicação. Que aí ele pede para Jesus, não é isso? Ele pede para Jesus tirar dele. Ele está embaixo de um olmo, uma árvore, onde tem uma cabana, onde ele rezava à guisa de capela, e ele recebe os estigmas na primeira vez. E ele pede ao Senhor que esses estigmas tornem invisíveis. É o fenômeno da transverberação. Tornam-se invisíveis. Não se veem os estigmas a partir de então. Mas então ele fica sem os estigmas de 1910 até 1918? Eles são invisíveis. Ele sente, mas ninguém sabe. Então ele sentiu durante esses 8 anos? Exatamente. E de modo particular, às terças-feiras e de quinta a sábado à noite. Tem uma dor lancinante. De sorte que nas segundas, nas terças e aos domingos, ele não sente a dor. Somente nesses dias. Mas a história, então, hoje em dia só fala isso, que ele recebeu em 1918, porque, na verdade, então foi em 1910, né? Não, mas a história conta isso. É sabido que ele tinha os estigmas de modo invisível. A transverberação, a transferência, como Nossa Senhora, se fala que ela sentiu de modo invisível, mas Padre Pio sobre a transverberação. Os estigmas existiam de modo invisível. E de quinta a sexta, a sábado à noite, ele sentia essas dores lacinantes. Eles doíam de modo invisível, mas sentia como que espada que lhe cortavam as mãos, os pés e o lado. Eu falava isso. Foi no dia 8 de setembro de 1910. O ano que ele foi ordenado. Ele foi ordenado em 10 de agosto. A primeira missa 1910. foi 14 de agosto. 14.
Tá bom. Exatamente. 1910, a donzela mostrasse o calcanhar. Travou um pouquinho, Jorjão. E E vamos lá. São Padre entendeu? Pio. Não entendi porque eu Não não ouvi. entendeu? Não, porque eu... travou. Fala de novo. Fica assim, 1900. O namorado, coitado, era obrigado a casar. Mas desse ano. Pelo Padre Pio, me perdoe. É só uma frase mnemônica, 1910. Né? Coisa antigamente, Pode mais continuar, sério que isso. Jorjão. 1910, a transliberação. E foi, então, 10 de agosto que ele recebeu, foi ordenado, e 10 de setembro, 8 de setembro, perdão, a festa da Natividade de Nossa Senhora. Então, Padre Pio recebe essas chagas, de modo visíveis, a sua filha espiritual, não vou falar os nomes, a gente não vai guardar nome mesmo, a gente tem que ler o livro, tá bom? Então, ela começa a falar para a irmã dela. E ela não tinha recebido a gripe espanhola. Mas ela vai contar para a irmã, porque as mulheres são muito animadas, elas não sabem não guardar, tem que anunciar a boa nova. Padre Pio ajuda a gente. Padre Pio, Por Padre favor. Pio, Padre Pio, Padre Pio. Padre Pio ajuda a gente, Padre Pio, por favor. Ajuda, Padre Aqui, Pio, ó. ajuda, Padre Pio. Em italiano você fala aí, eu vou falar em português. Para Vamos visitar lá. Padre Pio. Dias antes, ela havia estado com o Padre Pio, mas ela dia 18 de setembro, e Padre Pio estava tinha, up to date. Estava direito. Não havia estigmas. A família havia pego a gripe espanhola, mas não gravemente. Assintomático, diríamos hoje. Mas a irmã que estava grávida estava um pouco mais grave. Então, estava 6 meses. Então, ela cuidava da irmã. E ela vem, então, ter... Mas imagina que perigo, hein? Cuidando da irmã e Padre Pio lá, naquela época não tinha essa noção de contágio, coisa parecida. Ela vai ter com o Padre Pio, cumprimenta o Padre, beija a mão de Padre Pio. Imagina se fosse hoje em dia, o conhecimento que nós temos de contaminação. E, Sim. no que vai beijar o Padre Pio, ela vê a mão do Padre Pio com os estigmas. E ela conta para sua irmã, que conta para outro irmão. E daqui a pouco, todo mundo acaba sabendo. O superior do Padre Pio e o Frei Benedito de São Marco em Lames, que é o seu padre espiritual. Pouco a pouco acaba sabendo. E que mais tarde vai levar, então, Padre Pio vai levar consigo um médico para fazer o que estava acontecendo com o Padre Pio. Esse médico, então, faz um exame. Eu não consigo ver nas mãos de Padre Pio algo assim, não foi algo forçado, foi ele quem fez. Isso é um mistério que se vê nos de Padre Pio. Não é nada que foi feito assim, feito por ele. Existe uma chaga que transpassa as mãos, que transpassa os pés. Existe uma pele que está de cada lado, uma pele, uma membrana, tanto na palma como no dorso das mãos, entre as quais não há nada, há um vazio, da qual flui sangue. Flui sangue. Ou seja, há uma chaga como que um estigma, com certeza, que não foi feito pelo Padre Pio. Ele diz, eu não posso negar que é algo sobrenatural. Então, nós temos ali, assinado por esse doutor, como é que é o doutor? Luigi Romanelli,
está ali, ele assina um diagnóstico em que ele reconhece praticamente, contra todos os argumentos, isso é um fato seguro de que as lesões de Padre Pio conservavam o mesmo aspecto de que mantém o mesmo estado. E o que é mais maravilhoso, não produz nenhum distúrbio, nenhuma dificuldade de funções dos membros. Como é o caso quando se trata de chagas comuns. Devemos, portanto, excluir que a etiologia das lesões de Padre Pio tem uma origem natural. Portanto, sem nem medo de buscar seu agente produtor, não sob a conclusão de que o fato constitui em si mesmo um fenômeno que não pode. Temos esse relatório do padre provincial já em maio de 1919, em março, perdão. O padre provincial leva consigo para fazer um exame etiológico das chagas de Padre Pio, para que ele possa, de fato, ver o que acontece com o Padre Pio. Só que, mais tarde, veja, mais tarde, esse relatório mais esse relatório vaza. Alguém do convento, naquela época, o segredo, já naquela época, o segredo não era algo tão sério como hoje em dia. Aquele segredo vaza para 2 jornais da Itália, La Nazione e El Tempo. Ninguém sabe como o segredo vazou, mas um frade do convento, olha, e chega a todo acaba sabendo que há um frade estigmatizado, colocar algo impressionante. Então, o que acontece? A Santa Sé vai mandar um outro médico positivista, digamos, um homem sem fé, que vai fazer um outro relatório que vai dizer exatamente. Ele vai dizer, eu não posso dizer que esse homem me parece um homem sério, bom. Estive com o Padre Pio, digo, ele é um homem realmente que não se pode deixar de ser homem. Ele não conseguiu dizer que Padre Pio era um charlatão, como fala italiano, um furbicone. Não, mas ele disse, certamente o que se vê nesse padre foi alguma doença e que continuou, logicamente, e continua por conta do iodo que ele coloca, aquele iodo. O que ele mandou fazer? Deve-se deixar amarrado ali, antes, e mandou que se amarrasse com latas, conta que a dor que o Padre Pio sentia era uma... A Jorge travou um pouquinho. As chagas ficariam curadas. Não, deu para entender, então? Deu para entender, sim. Eu não tenho, esqueci aqui o nome dele, me fugiu aqui o nome desse laudo. Ele veio contestar, por conta da comunidade de fé, o laudo desse médico. Então, ele não consegue negar que Padre Pio é um homem honesto, digno, fidedigno. Mas ele deixa uma dúvida, uma pulga atrás da orelha nas pessoas de dizer que aquele... Alguma patologia, como 2, sabe? Nos pés, nas mãos, no lado. Mas que continuou em virtude de algum problema psicológico desse padre e que continua em virtude do iodo, que é um elemento de cura, medicamento, que ele tem colocado e que está fazendo com que essa chaga não feche. Então, o que ele fez? Ele colocou além de apertar, colocar, apalpar aquela chaga que faziam dores terríveis a Padre Pio. Padre Pio sofreu dores lacinantes. Ele fez atar de modo apertado aquelas chagas, de modo que Padre Pio urrava de dor.
e pedi que só abrisse 15 dias depois. Qual foi o resultado? Depois de 15 dias, isso está fechado. O que aconteceu? 15 dias Estava depois, aberto. estava mais aberto e jorrava sangue. Nossa E não Senhora, fechou. quanto sofrimento. Muito sangue. E sim, Padre Pio sofreu tremendamente. Tremendamente. E como ele foi caluniado, não é, Jorjão? Vamos ver agora a calúnia do Padre Pio. A calúnia do Padre Pio foram muitas, porque ele tinha muitos inimigos. Inimigos que diziam que era falsidade, porque as pessoas vinham até o Padre Pio, porque era um santo. Ele é tido como. Ele era venerado como santo pelos frades que moravam, pelo povo da Petraltina, pelas pessoas que viam nele um homem de Deus. Então, ele é muito invejado pelo próprio bispo de Manfredônia, falamos outro dia aqui, por vários padres, enfim. Então, ele era caluniado. Não, imagina, esse ele inventa, ele coloca iodo. Houve quem dissesse que ele colocava arsênico, que ele tinha um estoque de Ácido, arsênico. né? Que ele comprava Na, ácido. Eu vi isso também. Posício, que é no documento no relatório do Padre Pio, diz que ele tinha estoque de arsênico, mas se ele colocasse tanto arsênico, não teria nem mais mão, nem pé, nem lado, porque aquilo corrói os tecidos, destrói todo o tecido da mão, do pé. Mas ele foi profundamente caluniado. E com Pio XI, mas mais tarde, a calúnia maior vem com a construção do Hospital Sollievo della Sofferenza. Padre Pio vai ver que a população de São Giovanni Rotondo, população simples, pobre, afetada pela falta de recursos, sofreu com malária, com um tipo de doença. Então, dá-se conta que não havia sequer não havia médicos, não havia um posto de saúde. Guerra, então, até mesmo os postos da Cruz Vermelha tinham fechado. Ele percebeu que não adiantava curar o corpo, a alma, mas também havia que curar o corpo. Então, os capuchinhos nascem, a reforma capuchinha, com Frei Mateus de Baixo, com Frei Ludovico de Sombrone, ela nasce como convento camerino para cuidar também da saúde das pessoas. Então, ele tem o desejo de fundar em São Giovanni Rotondo um hospital. E assim aproveita o médico que morava ali perto, estava ali e uma vez por semana ele dava assistência àquele povo. Mas houve um terremoto pequeno e destruiu e pouco a pouco aquela obra foi terminando. Mas ele nunca abandonou o desejo dele de construir também uma obra para cuidar do corpo das pessoas. Mas aconteceu um fato. 3 filhos espirituais mudaram-se para São Giovanni Rotondo. É muito interessante que as pessoas queriam morar perto de Padre Pio. Houve uma grande artista de Hollywood que foi morar lá, Baio, se não me engano. Houve pessoas que iam morar para lá. E um deles foi um farmacêutico e 2 médicos. Dr. Carlo Crisvardei e depois Dr. Guglielmo Sanguinetti e um agrônomo. Uma senhora simples, foi até São Giovanni Rotondo e deu a Padre Pio uma barra de ouro. Uma barra de ouro e as suas economias. Como passa, Padre Pio, alguma coisa boa que o senhor queira fazer. Em 9 de janeiro de 1940, as portas da Guerra Mundial, já na Guerra Mundial. E foi assim que, com aquela doação simples, ele, em janeiro, 14 de janeiro, ele reúne uma obra, um alívio para o sofredor. Depois vê aquele pobrezinho
aquele que era o mais fiel filho espiritual do Padre Pio. Como é que é o nome dele mesmo, meu Deus do céu? Giuseppe? Enfim, que deu 2 liras, imagine você, 2 liras, foi 2 centavos, para a obra do Padre Pio. E assim começaram a surgir doações, pessoas doavam, e começaram a surgir assim, uma coisa impressionante. Um italiano que foi migrar para os Estados Unidos, sabe da história, e dá 3.500.000 francos para a obra do Padre Pio. Outro começou da França, e aquilo que parecia era o Petrúquio, o cego Petrúquio. Dá para Padre Pio 2 liras, imagina você. E quando o Padre Pio vê o Petrúquio dar 2 liras, aí sobra de Deus. E começa a doar, e começa a ver dinheiro no mundo todo, em plena guerra, imagina você. Então, como é que eles têm? Então, doações, mesmo na época da guerra. E as doações vêm assim no mundo todo. E, isso é uma Jorjão, loucura. Tá aqui Jorjão, no... Ah, você está no Wi-Fi? Você está no Wi-Fi? então. Vou tirar o Wi-Fi. Vamos para o 4G, porque tá cortando aí, acho que as pessoas não. Eu estou entendendo porque eu conheço a história, mas de repente o pessoal pode não entender. Vamos tentar melhorar essa conexão um pouquinho. O Padre Jorjão estava falando sobre a construção da Casa Livre do Sofrimento, que é o hospital que tem em São Giovanni Rotondo, um hospital idealizado, sonhado por Padre Pio, que queria ajudar a curar o corpo, não só a alma das pessoas. E aí ele foi recebendo várias doações. O Padre Jorjão saiu, mas eu vou chamar ele de novo. Peraí. Só vou chamá-lo porque vocês viram que a conexão não estava boa, né? E aí vocês podem perder tanta coisa. Eu fico com pena porque deu uma bloqueada. Peraí. Esperar o Padre Jorjão voltar. Vou até habilitar os comentários aqui se vocês quiserem falar alguma coisa. E aí, gente, Padre Pio foi recebeu uma barra de ouro de uma senhora, recebeu 2 centavos de um cego, que era um filho espiritual dele. Então, o Padre Jorjão estava contando... Oi, padre. Pois é. Você estava contando esse milagre da fundação da Casa Livre de Sofrimento. Como é que foi esse processo? Uma senhorinha, ela começa dando uma barra de ouro, uma pequena barra de ouro, e algumas suas economias, mas era muito simples. Padre Pio para o senhor fazer uma obra para os pobres, se quiser fazer. Ele vê um sinal de Deus. Depois o Petrúquio dá 2 liras, que é 1 centavo talvez hoje, ou 2 centavos, não sei. A lira é tão desvalorizada hoje, porque antigamente era 1.000 liras, 2.000, mas 2 liras não são nada. E ele vê um sinal de Deus e funda. E pouco a pouco vem doações. Alguém doa alguma coisa a mais, outro, uma senhorinha no confessionário, olha, Padre Pio quer fazer minha doação, uma senhora muito pobre. Não, guarde seu dinheiro. Que eu tenho muito pouco, né? Aí o Padre Pio fica tão emocionado, como se estivesse humilhando aquela assim, não, minha senhora, eu agradeço o dinheiro. Ele fecha a cortina do confessionário para que ela não veja ele chorando. Tadinho. Ele queria dar o dinheirinho dela, né? Jorjão, só um minutinho. A Camila está perguntando aqui, ela perguntou já 2 vezes, se o Padre Pio tinha chaga no tórax como São Francisco. As chagas eram nas mãos, nos pés e no peito, como Cristo. Aquela chaga de São Longuinho perfurou o peito dele e disse, em verdade, amém. Da lança, né? Esse homem era o Filho de Deus. As 5 chagas de Cristo. Já falei Tá aqui, bom. como as 5 cruzes. Porque... Isso. Da qual saía muito sangue, inclusive. Vou interromper os comentários de novo, gente, para ficar melhor. Vamos lá, Jorjão. Aí então, está falando sobre a construção do hospital. Tem uma senhora, uma jornalista, Barbara Ward, jornalista do inglês The Economist. Ela vai ter com o Padre Pio e diz, Padre Pio reza para que meu noivo, que eu dei à igreja, que não é católico, se converta. E vai com o Padre Pio. E quando ela sabe que no mesmo dia, o noivo dele, que era anticatólico, havia se convertido. E quando ela conta isso para ele fica impressionado. Ele pertence a uma instituição chamada UNRA, União, que é uma instituição de doação de obras sociais, e ele consegue que aquela instituição
dê 400 milhões de francos para a obra do Padre Pio. Imagina, uma fortuna. Aí, quando a Itália sabe disso, porque o fundador tinha nascido exatamente em São Giovanni Rotondo. Oh, que legal. A Itália, aí também o governo com vergonha, também quer dar alguma coisa. Eu sei que a obra do Padre Pio inaugurada, e os frades sabiam que era megalomaníaca, como é que pode um hospital assim? Alguns diziam contra a pobreza, porque não faz isso na África, ou diziam, mas se ele é milagroso, porque não cura as pessoas e usar um hospital. Até nisso ele é criticado, imagina você. Por que não dá dinheiro para a África? Sabe aquele negócio? Judas, por que não dá dinheiro para os pobres, né? Quando a mulher vai aos pés de Jesus? Jorjão, Ah, eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui. Você não vê uma semelhança? Olha só a minha ideia doida, né? O Guido tinha um sonho de fundar um local para cuidar, ele como médico, para cuidar dos pobres, para cuidar das doenças, um ambulatório, né? E Padre Pio tinha esse mesmo sonho. Olha como o que você fala sempre, os santos se encontram. Eu vejo tanta coisa do Padre Pio no Guido, né? E aí me veio essa coisa, essa relação da construção da Casa do Sofrimento com o sonho do Guido. o Guido era muito devoto do Padre Pio. Inclusive, existe na Canção Nova o Hospital Padre Pio, no qual o Guido trabalhava toda semana. O Guido fazia questão de trabalhar lá. E ele dizia que ele tinha um sonho com o nome de Padre Pio. Ele era Tá vendo? Tem muita gente que não sabe dessa história, por isso que eu queria falar e lembrar dessa relação dos dois, né? profundamente. Padre Pio foi perseguido e depois tal, porque dizia para então a inveja era tão grande. E quando ele constrói os fracos, para que porque do voto de pobreza, porque ele podia administrar esse dinheiro. Não passava nem pelo provincial. Admiração para o Padre Pio. Inclusive, quando Pio XII morreu, ele ficou muito triste, mas Padre Pio viu Pio XII na glória. Não tenho dúvida que Pio XII é santo, não. Mas toda essa calúnia contra Pio XII, quer dizer, que eles nazistas, isso tudo mentira, isso é uma acusação, uma fake news. Porque os judeus, quando Pio XII morreu, Israel fez um dia de luto. Ele salvou milhares de judeus vestidos de batina nos conventos, as feiras de hábito. Isso é uma calúnia que fizeram contra Pio XII. É uma calúnia. Então, Padre Pio viu Pio XII no céu. Sabiam disso? Pio XII no céu, na glória. Ele ficou E muito se triste Padre quando Pio Pio XII viu, morreu. era verdade. Mas não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Imagina, nenhuma dúvida. Nenhuma. Então, Padre Pio inaugura o hospital, mas logo depois, Padre Pio percebe que o hospital era pequeno. E até hoje, esse hospital, ele não cobra um tostão de quem lá vai se tratar. Ele é mantido totalmente em um hospital de pesquisa, gratuitamente, com doações do mundo inteiro, dos peregrinos. Uma vez nós fomos lá, quando eu fui lá na TVH São Giovanni Rotondo, com o grupo Padre Pio, uma de nossas peregrinas, nosso grupo, teve um problema de saúde e foi lá. Quanto é? Não, niente, niente. Rega para o Padre Pio, rega para o Padre Pio. Nada. Que bonito, né? Que bonito esse sonho dele perpetuar até hoje. Eu li que ele foi inaugurado com 300 leitos e hoje ele tem mais de 1.000. Exatamente. Com 300, mas Padre Pio queria fazer crescer mais a obra de Padre Pio. Então ele começou mais doações, que a obra dele crescesse. Mas aconteceu uma coisa impressionante. Quanto mais era criticado, mais graças aconteciam. Por exemplo, foi exatamente nessa época que aquela menina, Gemma Giorgi, sabe o que é Gemma Giorgi? Ela foi levada a Giovanni Rotondo porque sua avó, uma mulher muito simples, com uma fé inabalável, era uma criança cega, nasceu sem as pupilas. Ela não havia necessariamente a fazer, foram os maiores especialistas. A família se arruinara consultando os maiores oftalmologistas.
doutor Contínuo, Bonifácio, doutor Cuco, e nada. Ela se confessou, mas esqueceu completamente de pedir a graça da sua cura, como ele havia recomendado a avó. Ela esqueceu. Só pensava na primeira comunhão que ela ia fazer depois com o Padre Pio. E não pediu. Não pediu. Naquela mesma tarde, Padre Pio deu a primeira comunhão e no final traçou o sinal da cruz com as mãos no seu rosto, novamente. E, subitamente, ela viu o altar e depois Padre Pio, a multidão, e começou a ver sem pupilas. Mais tarde, foi levada ao médico, ao doutor lá, doutor Karamazza, uma das sumidades em oftalmologia no mundo e na Itália, em Perúdia. Ele fora taxativo. A menina não poderia ver, não existia nenhum tratamento possível de intervenção cirúrgica. Olha, ele teve que se render à evidência. Jamie estava enxergando. O acontecimento suscitou uma grande comoção em toda a Itália. Até hoje está viva, como eu falei. O outro caso foi nessa época em que ele era tão perseguido. Como é que esse frade gasta fortunas construindo hospital? Outro caso, está com espantosa. Nesse mesmo tempo, Rosetta Paulo Riva, uma menina de 12 anos que morava em Bolsonaro, perto de Gênova. Há 2 anos entre a vida e a morte por causa de uma empiemia pulmonar crônica, gravada por uma endocardite aguda, uma inflamação do coração, do endocárdio, né? E dilatação da aorta. Apesar da operação arriscadíssima, seu estado não parava de piorar. Os pais confiaram a Nossa Senhora da Guarda, padroeira da Ligúria, na região da Itália. O santuário encontrava-se 6 quilômetros de Balsa, onde ela morava. Um amigo da família escreveu ao Padre Pio para pedir orações. Em 8 de agosto, Padre Pio não respondeu a carta. Sabe o que ele fez? Apareceu para a menina em bilocação, preferindo ir pessoalmente. E, de noite, Nossa Senhora da Guarda apareceu a menina, a Virgem Maria. E assim fez. Em 28 de agosto, o Padre Pio apareceu pela última vez, depois da aparição da Virgem. A menina ficou totalmente curada. O milagre teve uma enorme repercussão por toda a Itália. Enquanto o Padre Pio continuava construindo o hospital, mais pessoas doaram para o hospital. E você lembra do caso que tem uma. Você vê que lembra o caso de uma senhora que tinha um câncer no braço e ela foi até a casa, foi para a casa da filha, que ela ia fazer uma cirurgia. É tanto caso, Padre Pio. E aí ela foi para a casa da filha e aí a família pediu para ela guardar, os médicos, para guardar um pouco para marcar o dia da cirurgia, um câncer no braço. E ela estava dentro do quarto e ela pediu a todo mundo quer dizer, ela estava dentro de um quarto, uma senhora, e ela estava quietinha e o genro dela mandou uma carta para Padre Pio pedindo que rezasse pela sogra dele. Ele rezou pela sogra, hein? Olha lá, um grande genro. Isso aí vale a pena. Aí ele rezou, pediu para Padre Pio rezar pela sogra. E aí, de repente, essa mulher, uma senhora, dentro do quarto, ela abre os olhos, tem um frade na frente dela rezando, e ele reza por ela, bota as mãos, dá a bênção para ela e some. E aí ela manda chamar as pessoas, falando quem autorizou entrar um homem no quarto dela, um frade. E aí depois ela foi reconhecer que era Padre Pio. Tempos depois ela voltou ao médico, e o médico disse que não tinha câncer nenhum no braço, que não precisava operar absolutamente nada. Olha isso, a bilocação, né? Outro, além da cura, né? Outro o lado místico de Padre Pio, que você já estava falando, da bilocação, que ele sempre fazia, né? Padre Pio. O homem que entrou no quarto dela era Padre Pio. Era Padre Pio. Ficou curada. É como aquele Giuseppe Canapone. Ele teve um acidente e ele foi fraturado o seu fêmur. E enquanto recuperava, ele teve uma ancilose fibrosa no joelho esquerdo. E os tratamentos feitos não recuperavam nada da articulação. Uma nova ruptura femoral. Perdeu o uso da perna, deslocava-se com bengalas. Tantas dores, chegou a gritar e blasfemar contra Deus. Padre Pio reconforta. E vai, então, ter Padre Pio, mas ele vai contra a vontade, que ele blasfemava.
vai diante de Padre Pio, que o absolve e se levanta. Mas quando ele vê, ele tinha esvelhado e estava levantando e andando. E esse rapaz tinha 34 anos. Eu falei, mas como eu levantei? Como eu ajoelhei? Estava lá. É como aquele... Certa vez, estava celebrando a missa, comecei a falar de um exemplo. No meio da missa, de Padre Pio, veio uma senhora, padre, padre. Eu italiano, não sei falar espanhol. Sou eu. Então, ela falou, era a sobrinha do secretário do cardeal de Montevidéu. Esse padre é devoto de Padre Pio. E ele pediu, que tinha muito medo de morrer sem os sacramentos. E Padre Pio prometeu que estaria com ele na hora da morte. Pois bem, esse padre ficou gravemente doente, enquanto que a senhora que trabalhava com ele ligou para o arcebispo, correndo que lá fosse. Quando chegou, tinha morrido. E o arcebispo ficou muito pesaroso, porque sabia que esse padre ele tinha muito medo de morrer sem o sacramento. Ele falou, não, não, não. Mas o padre, só mandou um padre aqui confessar. Padre, que padre? Ele ali, olha. Quando ela aponta, é impossível. Esse padre já morreu. Mas aquele é Padre Pio. Mas ele esteve aqui, confessou. Ele falou, esse é secretário do cardeal lá do Hamburgo, que ele tinha pedido ao Padre Pio, falou que estaria na hora da sua morte para confessá-lo. E isso é fato. E no dia que contei isso na missa, no dia de Padre Pio, faz uns 10, 8 anos, a sobrinha desse padre estava na missa na Sola da Paz e veio falar, viva a voz, é o testemunho. Que legal. É verdade, é meu tio, é meu tio, não fala espanhol, desculpa. Era o tio dela. Que bacana, olha só. Padre Pio tem aparecido depois de sua morte, como outros santos que a gente conhece, né? Sim, não falo nada. E outros mais perto da gente, que a gente conhece muito bem, que tem aparecido várias vezes aí, fazendo milagres, né? Graças a Deus. Você sabe muito bem quem é, eu não Sei. posso falar aqui, porque eu estou sob sigilo. Mas acontece sim, continua. Ei, Jorjão, Hã? e Padre Pio, que apareceu para umas freiras na Tchecoslováquia, celebrou a missa no convento. No final, as freiras foram até a sacristia para levar um café para ele. Quando olha, não tinha mais Padre Pio ali. Ele nunca foi à Tchecoslováquia, ele nunca saiu de São Giovanni Rotondo. Ainda bem que a missa é latina naquela época, senão o Padre Pio ia se atrapalhar com a língua tcheca, né? Mas é impressionante, Pio. Olha, os milagres mais documentados de Padre Pio são a bilocação. Mais testemunhas. E que parece a coisa mais complicada, né? Porque a gente, bilocação, mas como é que pode? Quando a gente fala de Padre Pio, de São Antônio de bilocação, torcem o rosto assim, será mesmo que Santo Antônio foi livrar o pai dele de uma calúnia que tinha matado uma pessoa? Ele foi lá defender o pai dele. O que ele fez? O morto, ele fez o morto falar. Quem matou você? Foi meu pai, fulano. Imagina, pensando as pessoas na hora e o defunto fala. Tem muita gente correndo, não é verdade? Eu sairia correndo. Você sabe que Padre Antônio Vieira fez a mesma coisa mais de uma vez, né? Mas é impressionante os santos, a igreja, da igreja, né? E ver que Padre Pio fez isso. E muita gente testemunhou, está documentado. Então, a bilocação é o milagre mais documentado de Padre Pio. É documentado. Agora, as últimas perseguições do Padre Pio. Havia, no final, depois da Guerra Mundial, muita gente ficou com dívidas, problemas, e havia o chamado o banqueiro de Deus. Isso é uma coisa muito difícil de falar, mas a gente tem que falar a história de Padre Pio, que era chamado o sistema Dufresne, que era um homem, sabemos que é muito fácil, infelizmente, enganar os homens de Deus, porque a gente confia, né? Ele criou um sistema de empréstimos com elevados juros, às vezes de 40% a 100%, é uma ciranda financeira. Sabe que gosta de pirâmide? E muitos padres religiosos, fiéis, acabaram caindo nessa trapaça desse Giuffre. E
destinado a instituições eclesiásticas, dioceses, ordens religiosas, leigos, que aplicavam dinheiro e ganhavam altíssimos juros. Ofereceram isso ao dinheiro que o Padre Pio administrava para o Hospital Soliva de la Sofrência. O hospital estava em ampliação, hoje tem mais de 1.500 leitos. O Padre Pio não aceitou isso, não aceitou. Mas houve quem aceitasse. E, infelizmente, dentre esses estava o geral da Ordem dos Capuchinhos, que acreditou naquela época, foi assim, muito crédulo naquele momento. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, então, morre o Santo Padre Pio XII, que era protetor de Padre Pio. O provincial, que é o geral da ordem, que era amigo de Padre Pio, termina o mandato, nesse meio tempo também. E muda tanto o guardião do convento, quanto o padre geral. A ordem vê uma situação difícil. Lembra que no Francisco, aqui no Rio de Janeiro, na época, teve que fazer das tripas coração para poder ajudar a ordem geral naquele momento. Foi um momento muito difícil. Os frades tiveram que arcar com aquela despesa que os frades tiveram, de construção, de ajuda para as missões. Eles acreditaram. Então, o geral quis que Padre Pio destinasse o dinheiro do hospital, seu livro de sofrência, e prestasse para pagar a dívida que tinha contraído e que não foi pago, que não recebeu. Com esse Giffre. Ele está falando isso que isso é história, porque a pessoa pode ler isso nos livros de história, né? E Padre Pio até pediu, mas ele não tinha administração, porque ele tinha entregue a construção e a administração do hospital, seu livro da sofrência, a um grupo, uma irmandade terceira, que até hoje ministra o hospital. Então, ele consultou a administração de Padre Pio. É impossível, nós temos que arcar, temos pagamentos. Você sabe que Padre Pio ajudou muito aquela região, havia um desemprego muito grande após a guerra, e aquele hospital ajudou milhares, centenas de pessoas a trabalho. Então, ele fez com aquele hospital que aquelas pessoas tivessem emprego. Ele ajudou a pagar a fome de muitas pessoas. Aquele hospital foi uma graça de Deus, porque aquela região do Gargano, Sorvano e Rotondo, aqueles homens empregados, depois da guerra, tiveram emprego durante décadas. Mas foi uma graça de Deus. E Padre Pio, depois da morte de Pio XII, foi obrigado, então, a poder... só que não tinha como dar aquele dinheiro, porque não lhe pertencia. E foi exatamente na hora que Padre Pio ficou doente. Uma doença grave do estômago. Um tumor no estômago. E foi na época que Nossa Senhora de Fátima visitou a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, visitou. A gente nem sabe se de fato foi em virtude daquela sofreguidão que ele teve, aquela dificuldade, aquele sofrimento de querer ajudar, não poder ajudar, que ele quase morreu. O Padre Pio estava à morte. Quando Nossa Senhora vai, ele reza da imagem peregrina de Nossa Senhora, mas ele estava praticamente preparando para morrer. Isso 9 anos antes da sua morte. Foi 59. E quando a imagem está para ir embora, Padre Pio olha para o céu e diz: Madonna mia, entraste na Itália e eu caí doente. Agora vais embora e me deixes ainda doente. É interessante que o piloto conta que nessa hora o helicóptero desgovernou, ele conseguia governar, deu uma volta no convento e para em cima da cela de Padre Pio, em cima do quarto de Padre Pio. Padre Pio sente uma força nele, uma coisa impressionante, como que uma força misteriosa no seu corpo. Estou curado. Estou curado. Nossa Senhora curou o Padre Pio. Imagine a festa do povo. As pessoas falam: milagre, milagre, milagre. Mas ali estava reservado um grande sofrimento do Padre Pio. Padre Pio perseguido, agora não pelos de fora, mas pelos de dentro. É caluniado. Ele chega a colocar gravadores. Aqui, eu não vou contar.
não vou contar, mas ele foi profundamente perseguido. Ele agora não tem mais Pio XII. Chegam a João 23 calúnias contra o Padre Pio. Imagina, os santos, um santo como João 23. João 23 chegou desconfiado da santidade de Padre Pio. Você vê como é que o reino dele padece violência. Então, ele chega a notícias errôneas por conta de... Porque eles queriam... Mas como são as coisas? O Padre Pio é profundamente perseguido, sofre por causa disso. Os últimos anos de Padre Pio passam um profundo sofrimento por conta da ampliação do Hospital Solevo da Sofrência, porque não pode ceder esse dinheiro. Ele agora vai sofrer não fora, pelos de fora, mas pelos de dentro. Esse homem que passou a vida inteira sofrendo, Deus quer sofrer como ouro no cadinho, Deus prova seus eleitos. E agora é a provação maior. Se o inimigo fosse de fora, mas és tu, meu amigo íntimo, aquele que come comigo do meu prato, que levanta contra mim o calcanhar, diz o Salmo, né? Salmo 44. E assim, Padre Pio passa esse momento de tanto sofrimento, tanta dor, de tanta ingratidão, tanta maldade, esse tempo, até que vem depois do Papa Paulo VI e o resgata fisicamente, mas é um tempo de profunda purificação para esse homem de Deus, para que ele agora vai de fato se santificar, purificar a sua alma, para que ele possa de fato ser experimentado, que Deus prova o seu justo como ouro no cadinho, Deus prova os seus eleitos. Eu queria também falar que o cristianismo é a religião da cruz. Eu completo em minha alma aquilo que falta a paixão do Senhor. Mas eu queria falar do Padre Pio com as almas do purgatório. Nós não falamos ainda. Mas quanto mais Padre Pio sofre, mais Deus realiza sinais, milagres na vida desse homem. Parece que Padre Pio é marcado pelo sofrimento e que desse sofrimento saem milagres, graças. Quanto mais esse homem sofre, Deus mostra a santidade desse homem. Isso que é impressionante. Deus prova a santidade de Padre Pio à medida em que ele é marcado pela dor e pelo sofrimento, em que ele é fiel. Nunca se viu nenhuma palavra, nunca se viu nenhum lamento, nenhuma crítica de Padre Pio em relação aos superiores. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, ele reza, ele é fiel, ele ama os seus superiores, o seu padre em geral, a sua ordem, que não compara de nada. Porque Deus faz com que ele se santifique, se purifique. Imagina um homem postar um hospital imenso. Um homem que, na inauguração do hospital, está lá o ministro da Itália, que está lá, o mundo todo elogia, que recebe fortuna do mundo inteiro, que poderia ser capa de jornais, o mundo inteiro vem a ele e confia fortunas para construir um hospital de ponta na Itália. Ele podia cair na vaidade, no orgulho. Eu sou uma superstar. Então, isso é um modo de santificação para que esse homem se dê conta de quem é Padre Pio. Eu sou apenas um frade que reza. Tem coisa mais bonita do que isso? Eu sou apenas um frade que reza. Eu sou um mistério para mim mesmo. Para mim mesmo. Então, o Padre Pio foi santificado pelo mistério da cruz. Tudo isso foi uma graça de Deus. Padre Pio, já falei dos fenômenos místicos do Padre Pio? Falou da levitação, da bilocação, do odor, né? Do perfume. Exatamente. Então, de curas, bilocações. Eu queria falar também hoje da relação de Padre Pio com as almas de purgatório. Eu posso falar? Claro. Já semana passada, das almas de purgatório? Não falou. Hoje em dia a gente não fala muito disso. É tão importante usar pelas almas do purgatório, né? Uhum. Enfim. Padre Pio tinha muita devoção com as almas do purgatório. Uma alma do purgatório disse certa vez: eu sei quando se reza por mim. Eu sei quando é o mesmo com todas as almas aqui do purgatório. Para muito poucos de nós chegam orações.
E a maioria de nós ficamos totalmente abandonados, sem nenhum pensamento ou orações oferecidas por nós pelos que estão na terra. Estes são dois testemunhos de visitas de alma de purgatório ao Padre Pio. Em maio de 1922, Padre Pio declarou o seguinte ao bispo Melf, Excelência, e também ao superior do convento, Padre Lourenço de San Marco, junto com outros 5 frades. Um dos 5 irmãos foi Alberto da Poli, São Giovanni Rotondo. Enquanto estava no convento, em uma tarde de inverno, depois de uma forte nevada, estava junto à lareira, uma noite muito fria, absorto em oração, quando um ancião, vestido com uma capa antiga, ainda usada pelos camponeses do sul da Itália, se sentou junto a ele. A respeito desse homem, disse o Padre Pio, não podia imaginar como poderia ter entrado no convento nesse momento de noite, porque todas as portas estavam fechadas. Perguntei-lhe, quem és tu? Que queres? O ancião lhe disse, Padre Pio, sou Pietro de Mauro, filho de Nicolás, apelidado Precoco. Ele continuou dizendo, ele disse, eu morri, ele lá, né, nesse convento, a 18 de setembro de 1908, na cela número 4, quando ainda era um asilo de pobres. Uma noite, enquanto estava na cama, dormi com um cigarro aceso que incendiou o colchão e morri asfixiado e queimado. Ainda estou no purgatório. Necessito de uma santa missa com o fim de ser libertado. Deus permitiu que eu viesse aqui para pedir sua ajuda. Olha, já fazia aqui na Terra, naquele tempo, então, morreu, já fazia 12, 14 anos que estava. De acordo com o Padre Pio, depois de escutá-lo, respondeu, tenha segurança de que amanhã celebraria a Santa Missa por sua libertação. Levantei-lhe e acompanhei até a porta do convento para que pudesse sair. Imagina o que você faria nisso, Tatiana. Não sei, eu acho que eu ia ficar tão estática, mas olha que amor de Padre Pio, olha que misericórdia, que olhar misericordioso como Jesus, né? Que ele teve desse homem. Que coisa linda, que coisa, eu não sabia dessa história, é lindo. Acompanhei até a porta do convento para poder sair. Não me dei conta nesse momento que a porta estava fechada com chave. Abri e despedi-me dele. A luz iluminava a praça coberta de neve. Quando eu não o vi mais diante de mim, fui tomado de um sentimento de medo. Fechei a porta, voltei a entrar no quarto de hóspedes e me sentia fraco. Alguns dias mais tarde, o Padre Pio também contou a história ao Padre Paulino. E os dois foram à cidade, onde viram no cartório as estatísticas do ano de 1908 e encontraram, a 18 de setembro daquele ano, um tal Pietro de Mauro, que havia de fato morrido de queimaduras e asfixia no quarto número 4 do convento, então utilizado como um lar para pessoas sem lar. Lembra que o convento, até aquele ano, era um asilo. Asilo. Pela mesma época, no dia seguinte, à tarde, depois daquela missa, esse mês a pessoa voltou e disse a Padre Pio, muito obrigado. Vou para o céu graças à sua missa. Só travou o finalzinho. Depois que você falou que eles voltaram, viram que tinha uma estatística, e aí depois travou para mim. Fala de novo. No dia seguinte, mas naquele mesmo dia, quando o Padre Pio rezou a missa, essa mesma pessoa voltou e disse, Padre Pio, muito obrigado, estou indo para o céu graças à sua missa. Ai, que lindo, olha isso. Pela mesma época, Padre Pio disse a Frei Alberto de outra aparição de uma alma no purgatório. Ele disse, uma noite, quando estava em oração, no coro da pequena igreja, fui sacudido e perturbado pelo som de passos, velas e jarros de flores que se moviam no altar-mor. Pensei que alguém devia estar ali e gritei, quem é? Ninguém respondeu. Voltando à oração, me molestavam de novo os mesmos ruídos. De fato, que essa vez tive a impressão de que uma das velas que estava em frente da imagem de Nossa Senhora das Graças havia caído. Com vontade de ver o que estava acontecendo no altar,
Pus-me de pé, aproximei-me da grade e vi a sombra da luz da lâmpada, do sacrário, um jovem frade fazendo um pouco de limpeza. Eu pensei que era o padre Leone, que estava restaurando o altar. E como ele estava na hora de jantar, me aproximei dele e lhe disse: Padre Leone, vai jantar, não é hora de tirar o pó e consertar o altar. Mas uma voz que não era do padre Leone me respondeu: Não sou o padre Leone. Quem é você? Lhe perguntei. Eu sou o irmão seu que fez noviciado aqui. Minha missão era limpar o altar durante o ano do noviciado. Infelizmente, em todo esse tempo, eu não reverenciei a Jesus sacramentado, Deus Todo-Poderoso, como deveria fazê-lo, enquanto passava diante do altar. Acho que não fazia reflexão, né? Deve ser isso. Né? Sim, sim. Causando grande aflição ao Santíssimo Sacramento por minha irreverência. Porque o Senhor se encontrava no sacrário para ser honrado, louvado e adorado. Por esse descuido, ainda estou no purgatório. Nossa! Agora Deus, por sua misericórdia infinita, me enviou aqui para que o Senhor tenha o tempo de quando eu poderia desfrutar. É para que o Senhor cuide e para que você cuide de mim. Padre Pio disse: Eu acreditei ter sido generoso com essa alma de sofrimento, porque chamei. Você estará amanhã pela manhã no paraíso, quando celebrar a Santa Missa. Essa alma chorou. Pobre de mim, que malvado eu fui. Então chorou e desapareceu. Essa queixa me produziu uma ferida tão profunda no coração, a qual senti e sentirei durante toda a minha vida. De fato, eu podia ter enviado essa alma imediatamente ao céu, mas eu poderia permanecer uma noite mais nas chamas do purgatório. Um dia estava Padre Pio no mosteiro conversando com outro companheiro, frade. Já era muito tarde, Padre Pio decidiu levantar, porque ele se encarregava de cerrar todas as portas e apagar as luzes. Se vai seu companheiro a dormir, o Padre Pio tranca a porta da entrada, mas quando volta pelo corredor e dá de cara com um senhor de óculos e gravata. Um tipo normal, como de rua. O Padre Pio pergunta quem era ele, como havia entrado, se as portas estavam todas fechadas. O cavaleiro respondeu que tinha entrado pela porta, então o senhor lhe roga que não lhe feche, que só quer falar um minuto com o Padre Pio. Apresenta-se, lhe dá pena e lhe convida a entrar em uma salinha para conversar. O homem se desafoga e lhe diz que está sofrendo muitíssimo, porque tem um problema familiar muito grave. Toda a família está brigando por sua culpa e não sabe como solucionar. Padre Pio explica um pouco como deve orar, que tem que pedir perdão a Deus, primeiro reparar corações difíceis. Enfim, ele anima o senhor de óculos e gravata. Quando terminam de falar, Padre Pio convida para sair. O senhor se mostra muito agradecido. E quando estão saindo pela porta até o corredor, Padre Pio volta para deixar ele passar. Quando volta a olhar, o senhor havia desaparecido. E Padre Pio, que era muito gracioso, tinha um caráter muito alegre, diz: Meu Deus, outra alma do purgatório. Só acontece essas coisas comigo. Padre Pio tem muitas histórias com a alma do purgatório que lhe apareciam e pediu orações. Nós vimos a importância de rezar as santas missas pela alma do purgatório. Que sufragar as almas do purgatório. É muito importante isso, não deixar de rezar as missas, rezar por elas. Eu sempre tenho assim, uma coisa, meu senhor, eu nunca deixo rezar por elas para que elas nunca apareçam para mim. Jorjão, a verdade é que tem uma frase do Padre Pio que eu achei tão bonita que eu escrevi aqui para mim, que ele falava assim, porque eu queria até que você falasse sobre esse carinho que Padre Pio tinha, que ele chamava os devotos dele, porque ele fundou muitos grupos de oração. E aí ele chamava aqueles devotos, aquelas pessoas do grupo, de filhos espirituais de Padre Pio. Ele e aí falou, ele falava assim... Depois da guerra. São e aí isso, aí tem uma frase que ele falava assim: ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Isso. E para que a gente possa ser filho espiritual do Padre Pio, basta querer. Ou então fazer parte de um grupo de oração. Outro dia, eu te contei que eu vou menina lá em Silvânia Rotonda perguntar. Nós somos o único, até hoje, o único grupo
de oração de Padre Pio, oficialmente inscrito lá em São Giovanni Rotondo, nossa paróquia. O da nossa paróquia? É, somos Que únicos no Brasil, lindo! até hoje. Existe, por exemplo, assim que existe lá aqui na Santa Mônica, existe, parece que na Santa Margarida Maria, existe no Grajaú, mas nós somos oficiais. Ter orgulho não é boba nem por isso. Nós somos registrados em San Giovanni Rotondo. Grupo de Muito Pinheira, bonito. Mama Pepa. Nós somos Mama Pepa. de Padre Pio ser beatificado. Isso eu sei. O grupo já existia antes da beatificação de Padre Pio. Exatamente. É porque nós difundimos a devoção ao Padre Pio há muitos anos, há uns 30, quase 30 anos aqui na paróquia. E Arilá também, lá anterior a nós, o grupo da Arilá, mas não era registrado oficialmente. Você sabe que nós conhecemos o grande padre de Robert. Padre Robert é um jovem francês cuja madrinha deu um presente para ele, conhecer Padre Pio. Ele era muito cético. Ele foi visitar Padre Pio, mas sem vontade. Você conhecia Padre... Estou confundindo agora. Padre... Eu falei agora o nome dele mesmo. De Robert. Então, a madrinha, que se fosse lá, ele foi contra a vontade, mas é um presente, ele lá foi. Quando chegou lá, não sabia quem era Padre Pio, aqueles napolitani, siciliani do sul. Ele achava aquilo uma coisa muito escandalosa. Então, aquele menino jovem, ele foi lá, Padre Pio, você é devoto do Anjo da Guarda? Ele falou, mon père, je suis français, eu sou francês. Ele disse, não creio muito no Anjo da Guarda? Pois deveria acreditar, você tem um Anjo da Guarda, seu anjo é muito bonito. Aí ele olha para os olhos do Padre Pio. E quando ele olha para os olhos do Padre Pio, ele vê na pupila dos olhos do Padre Pio o anjo dele refletido nos olhos do Padre Pio. Aquela luz, ele vê. Ele olha para trás, não vê nada, mas nos olhos do Padre Pio, ele vê aquela luz, o anjo dele, atrás dele, que o Padre Pio está vendo. E assim ele começa a ser um filho espiritual do Padre Pio. Ele começa a ver grandes milagres. O Padre Jean de Robert, ele conta, ele vai no programa da RAI, que ele vai participar da guerra, como muitos padres foram na guerra. O Padre Pio mesmo participou da guerra. Sim. E ele conta, tem um programa na RAI que ele foi na guerra, que em dado momento ele participa de uma batalha em que ele é fuzilado na guerra. E que ele chega aí para o outro lado. E que no outro lado ele encontra Padre Pio. E o Padre Pio diz, volta. Mas não se foi a hora. Volta. E quando ele acorda, ele está com toda a camisa dele baleada, cheia de sangue. Ele é levado para o hospital de campanha e os médicos não entendem nada. Por quê? Porque a camisa dele está cravada de balas na frente e atrás. As balas tinham perpassado o corpo dele. Várias balas, metralhadora. A frente e atrás tinham saído pelo corpo dele. E ele está vivo. Ele estava vivo. Ele viveu muitos anos. Ele veio várias vezes aqui. Ficava na casa de La Santana, na Sá Ferreira. Uma vez ele viu o Guido, se não me engano, o Samir e o Dudu, esposo da Cris. Ficamos até 2 horas da manhã conversando com o padre Jean de Robert. E assim, aqueles colóquios com o padre Jean de Robert, ele contando os milagres do Padre Pio. Lembro que o Guido foi encantado. Foi quando o Guido foi Monseigneur Jean de Robert. Ele contava casos. Você sabe que Fala, filho. uma amiga nossa, uma amiga minha que mora em Brasília, ela deve estar assistindo, a Cláudia e o Adriano. Eles têm um padre muito querido que faleceu há 2 anos atrás, com 102 anos. Ele foi coroinha do Padre Pio. Aqui no Rio nós tivemos o padre Alexandre Língua, que construiu aquela igreja do Engenho Novo, uma igreja que tem em frente à estação do Engenho Novo, embaixo fala Buraco do Padre. É uma passagem embaixo chama-se o Buraco do Padre.
tem aquele igreja que é dos casamentos, Nossa Senhora da Conceição. Ele deu muito devoto do Padre Pio, ele conheceu o Padre Pio. Ele trouxe devoção para o Padre Pio, que na década de 50, 60, se não me engano, era filho espiritual do Padre Pio. Então, aqui no Rio, nós temos um freicista devoto do Padre Pio, Capuchinho. Jorjão, Convivi com vários quando vi conhecer o Padre Pio. fala um pouquinho dessa devoção do Padre Pio ao anjo da guarda. O Padre Pio, ele tinha profunda devoção porque ele, já desde criança ele via o seu anjo da guarda. Ele conversava com o seu anjo da guarda. Ele pediu o anjo da guarda para afastar o inimigo, o demônio, e havia algumas vezes que o anjo da guarda não o afastava. Ele brigava: por que você não veio me salvar? Porque Jesus quer que você sofra um pouquinho para santificar. Ele ficava zangado com o anjo da guarda. E o anjo da guarda é o WhatsApp do Padre Pio. Naquela época não tinha WhatsApp, né? E ele falava: quando fizer alguma coisa, manda falar com o meu anjo da guarda. E as pessoas sabiam muito bem. Meu anjo da guarda fala com o anjo da guarda do Padre Pio, isso assim, assim. E as pessoas sabiam muito bem, e era um modo de comunicar com o Padre Pio. Era só pedir ao seu anjo da guarda que falasse com o anjo da guarda do Padre Pio. Era um WhatsApp direto, perfeito, gratuito, e não tinha interferência. Imagina esse anjo da guarda hoje em dia, estava lascado. E eu ouvi um bom dia, bom dia, bom dia no WhatsApp toda hora. Pois é, Paulinho, já falei que outro dia que ele reclamava que as pessoas muito insistentes, que mandam aquela mensagem toda hora, mas chega, basta. Você pensa que eu sou o quê? Eu dormia a noite inteira mandando toda hora aquela mensagem, basta uma vez. Padre Pio brigava, que era bravo, né? Ele tinha, mas Padre Pio era de uma alegria impressionante. Quem não conhecia Padre Pio dava conta, ele era de um bom humor. Os pais adoravam o recreio com ele, depois do almoço, porque ele era de um bom espírito, de uma alegria contagiante. Ele parecia, Padre Pio, um pouco denorex, né? Aquele parece bravo, mas ele tinha uma boa alegria, ele gostava, ele tinha um bom espírito, uma magnanimidade, uma bondade no convívio com os frades. Os frades gostavam de estar perto dele porque ele contava coisas alegres, coisas assim, bem-humoradas. Éramos de uma boa convivência, era bom estar com o Padre Pio. Ao contrário do que muita gente pensa, né? E é assim, ele contava, o anjo da guarda aparecia, o anjo da guarda rezava com ele, traduzia os textos para ele. Ele conversava com o seu anjo como quem conversa com um amigo. E hoje em dia você vê essa devoção ao anjo da guarda, que tanta gente hoje esquece. Eu lembro que Dom Jaime, uma visita pastoral, ele contava para as crianças: olha, crianças, tenham muita devoção ao anjo da guarda. Ele contava uma vez, eu lembro quando era criança, um caso que ele contou, de que havia, sabe que a Sans Pena é o lugar dos cinemas, né? Que uma vez tinha uma pessoa no cinema que ouvia uma coisa assim no ouvido: sai daí, muda de lugar, sai daí, sai daí. E não tinha ninguém perto dele, assim, do lado dele, estava sozinho. Mas havia... E a pessoa tanto veio, não tinha ninguém, que saiu. De repente, quando ele sai, uma pessoa assim surta e começa a esfaquear o lugar que ele estava. Então, já me contava para as crianças: Nossa Senhora. foi um da guarda que fez com que ele saísse e o protegeu. Uma pessoa surtou, estava com uma faca, esfaqueou por onde ele estava. Foi Dom Jaime contando para as crianças, as coroinhas. Você nunca esquece essas coisas, né? Então, como é que o anjo nos protege? Quanta coisa, que sorte que eu dei. Puxa, maior sorte. Naquela hora eu gasto tal coisa. Naquela hora eu me livrei. Fosse um pouco antes, por um triste, coisa nenhuma. Foi o seu anjo da guarda. E Padre Pio nos conta muito bem disso. Nós temos um anjo que nos protege. Se eu saísse um pouco depois, se eu ficasse um pouco antes, que sorte, que nada disso, é o nosso anjo. Daqui a pouco, dia 2, é o anjo da guarda, anjo de custódia. Aqui é a paróquia Santos Anjos, ali no Leblon. Então, temos que ter muita devoção, rezar muito para o nosso anjo da guarda. Padre Pio dizia muito isso. Cuide com muito carinho do seu santo anjo. E até hoje pode pedir ao nosso santo anjo: anjo, peça ao Padre Pio lá em cima por mim. Intercede por mim. Tome conta. Os meninos rezam todos os dias a oração do anjo da guarda. E depois, em português, né? Eu lembro que depois eles rezam: meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve sempre para o bom caminho.
Com Deus me deito e com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito O Santo. Espírito Santo. Pois é. Então, o anjo, Padre Pio, ele tinha essa intimidade com seu santo anjo. Veja, Padre Pio era um anjo, é um homem angélico, né? É um homem angélico. Sim. Ele tinha uma inocência angelical. Um homem que dizia que Padre Pio não pecava, porque não é que ele fosse com os mesmos pecados, mas ele tinha essa pureza de alma no seu coração. E o que a gente pode perceber, um homem que ele era o sobrenatural. As pessoas não se impressionavam mais pelos milagres que o Padre Pio realizava. Os milagres na vida do Padre Pio. Deu uma travadinha. Agora vai voltar. Hã? Oi, agora voltou. Agora voltou. Não sei, você quer fazer uma pergunta a mais, Tatiana? Porque Não, eu não sei. É tanta coisa do Padre Pio. Não, a única coisa que eu não perguntei, que está aqui, é sobre o perfume que exalava Padre Pio. Ele era, em alguns momentos, ele era era nas chagas ou era quando ele passava? Porque diz que quando ele passava ele deixava um perfume de rosas, não é isso? Isso. O perfume de rosas, as pessoas sentiam nas chagas, no corpo dele. As pessoas, quando rezavam, sentiam o perfume. Os devotos, os filhos espirituais de Padre Pio sentiam esse perfume. Era a presença do Padre Pio. Tinham certeza que Padre Pio estava ouvindo as suas orações. As pessoas que não rezavam sabiam que estavam ouvindo. Então, em várias ocasiões, essa osmogenesia se realizava no Padre Pio. Aliás, eu até queria anotar alguma coisa sobre esse fenômeno da osmogenesia, que esses fenômenos são muito interessantes, né? São muito. E Padre Pio tem uma característica, né, Jorjão? Que ele tinha vários fatos místicos numa única pessoa. A bilocação, a exalação dos odores, a levitação, que Padre Pio também levitou. Tantas coisas numa única pessoa, né? Então isso faz dele mais especial ainda, né? Olha, por exemplo, existe um fato. O doutor Giorgio Festa, um dos médicos, examinaram a chaga do Padre Pio para testar sua autenticidade. O testemunho dele é impressionante, porque não tinha olfato. Eu tenho uma amiga minha que perdeu o olfato. Esse médico não tinha o dom do olfato. Ele não conseguia cheirar nada. Ele não tinha olfato. Mas, com o Padre Pio, no sangue do Padre Pio, ele mandava um perfume tão impressionante. Ele era um perfume tão agradável, uma mistura de violetas e de rosas. Esse homem não tinha olfato. Como é que ele sentia esse perfume do Padre Pio? Isso é um milagre duplo, porque ele não tinha olfato e sentia o perfume do Padre Pio. O perfume. E distinguia com violetas e de rosas. Tá vendo? Como é que pode? Jorjão, tem uma pergunta aqui de um rapaz chamado Ítalo. Qual era o segredo de o Guido progredir humanos, tanto espiritualmente? Desculpa, Jorjão, eu te atropelei, mas é porque para mim travou. Pio. Desculpa. Desculpa, gente. Eu perguntei, mas é porque para mim travou também. O Padre Marco me ligou agora. O perfume que emanava do corpo do Padre Pio é sinal de sua castidade angelicamente vivida, imitando o exemplo de São Francisco. Eles são não menos como São José de Cupertino, esse que voava, que eu falei com vocês, né? O santo dos voos êxtases, que não tinha. São José de Cupertino tinha todos os dons de Padre Pio, menos as chagas, né? Como capuchinho. Então você veja um homem que não tinha o olfato. Um milagre duplo. Vai entender isso, explicar isso. A ciência pode explicar? Não. Agora, alguém pergunta as homilias. Padre Pio geralmente não pregava. Antigamente nas missas, uma missa, por exemplo, geralmente nem todos os padres pregavam. Por exemplo, uma missa, uma igreja com muitos padres, um padre é o pregador. Antigamente era assim, não sei se vocês se lembram disso, né?
Por exemplo, naquele domingo, aquele padre pregava em Uhum. todas as missas. Ou então, não havia obrigação de homilia sempre. Então, Padre Pio nunca teve o dom de ser grande pregador. Padre Pio mesmo na sua pregação. Era um homem, a pregação de Padre Pio era ele mesmo. Né? Era o Temos exemplo, né? poucas homilias do Padre Pio. Temos escritos de Padre Pio. As É, cartas que ele... a Ilka até perguntou se tinha alguma gravação da voz. Eu já vi, Ilka, Temos no a YouTube. bênção de Padre Pio, a missa de Tem. Padre Eu Pio. já Ele vi a mesmo tem... missa de Padre Pio, uma gravação muito bonita, muito, agora muito emocionante, né, Jorjão? Porque ele fazia, ele sentia dor, parecia que ele estava sofrendo ali naquele momento da missa. A consagração é algo impressionante, Ilka. Procura no YouTube, eu vou até procurar e mandar para você, porque é algo impressionante, impressionante. E você vê a missa tridentina, a missa é a missa para Deus, né? A gente, às vezes, a gente perde muito sentido da missa hoje, porque muita gente pensa que a missa é para nós, né? Ah, vou bater um papo, é quase que uma ceia protestante. A missa é para Deus, gente. A missa é para Deus. É o culto oferecido para Deus. É a renovação do sacrifício cruento de Cristo. Então, Padre Pio, a gente dá totalmente conta de que está oferecendo culto a Deus. Naquela missa do Padre Pio. É lógico que todos nós participamos, mas nós oferecemos sacerdócio e culto perfeito a Deus. É muito bonito É. isso. Jorge, Né? Jorjão, Oh, vamos lá, bater palma, bater cambalhota, planta bananeira. Ah, não, então, não. Foi, eu vi ali você falando aí que é o travou, mas eu vi sacrifício você sendo falando. muito eterno sacrifício. Ah, da cambalhota, planta bananeira, bate palma. A missa é o culto, é a ritualização do que você Padre Pio oferecendo a Deus o único eterno sacrifício. Então nós perdemos a atenção depois do concílio. Parece que a missa é. O que eu faço diferente hoje? Plantar bananeira? Dar cambalhota? Eu fiz semana passada. Não. A missa é o culto oferecido a Deus. Você vê muito isso na missa Padre Pio. A beleza da missa, o sacrifício de Cristo na missa. Nós talvez tenhamos perdido essa noção do que é a Santa Missa. Talvez. Que é tanto bate, e dança, e pula, e bate, planta bananeira, da cambalhota. A missa é algo sagrado, né? O céu desce à terra. E o homem com Deus se encontra. Nós precisamos readquirir essa dimensão do sagrado na missa. Quanta gente batendo um papo na missa. Quanta gente falando telefone na missa. Meu Deus do céu. A missa, aí Cristo, o sacerdote age como Cristo ao Pai. É sagrado. Tira as sandálias para esse lugar, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Esse lugar é santo. Você, Padre Pio, ali, dando-se conta de que Deus, ali é o mistério. Deus está ali. É lindo ver a missa do Padre Pio. Jorjão, só para a gente encerrar aqui, tem o Ítalo, ele pergunta, ele primeiro fez uma pergunta assim, qual era o segredo do Guido progredir tanto espiritualmente? Depois ele falou assim, a oração é um ponto essencial, mas qual foi o outro ponto fundamental para o progresso espiritual do Guido? Ítalo, a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, tem tanta coisa gravada, a gente já falou sobre a espiritualidade do Guido aqui, mas Padre Pio foi um grande inspirador do Guido, não foi, Jorjão? Jean Lafont dizia, que é um grande místico francês, se alguém pedisse como alguém se tornar cristão, em vez de cristão, ele não daria evangelho, não, primeiro. Ele daria a vida dos santos. Porque os santos mostram que Cristo está vivo no hoje de cada um de nós. Eles são a palavra de Deus no hoje. Cristo está vivo na vida de cada santo. Depois, então, você vê o evangelho, mas em cada santo a gente vê Cristo vivo no hoje, no agora, no hic et nunc. Então, você vê na vida desses santos o Cristo, que o evangelho é factível, que o evangelho não é uma utopia, que não pode ser vivido
Ah, mas Cristo é Deus podia fazer isso. Dar o rosto, tapa, outro tapa, dar outro rosto. Não. Isso não é utopia, isso é impossível ser vivido. Padre Pio viveu isso. Ele foi perseguido até pelos frades da ordem, pelo geral. Mas ele deu outro rosto. Então, tinha ele é evangelho de carochinha, né? Não, que nós seres humanos, como Padre Pio, como São Felipe Neri, então, de Loyola, como Guido Schaeffer, como Teresa de Calcutá, como Mandulce, podemos viver. Pessoas do nosso século, pessoas que tomaram Coca-Cola, comeram hambúrguer, vão viver. É factível. Então, é muito bonito isso. Se alguém pedir, para ser introduzida na vida cristã, eu certamente não daria para ela o evangelho, daria a vida dos santos. Para que a pessoa visse que Jesus não é um personagem do passado, mas que ele está vivo em cada santo de hoje e de ontem. Isso aí. Muito obrigada, Jorge. Viva Padre Pio! 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 Dai-nos Padre... a bênção, Jorjão. Dai-nos a bênção invocando Padre Pio. Dominus vobiscum, et com Espírito tuo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intenção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e nossa amada Mãe, Senhora e Rainha, de Padre Pio, invocação do servo dos Guido Schaeffer, do bem-aventurado Hernando, que é o autor da Salve Rainha, que nós cantamos, Salve Regina. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E viva Padre Pio, viva Padre Pio. E viva Padre Pio, viva o servo de Deus Guido Schaeffer. Viva! Eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e também um abraço ao Henrique Van der Reis, que me deu um livro que eu estou lendo esses dias, do Padre Pio, grande Henrique. Qual o livro? Tanto livro do Padre Pio tem aqui. Deixa eu ver aqui. Muito interessante. Padre Pio, das sanções do Santo Ofício ao esplendor da verdade. Olha que lindo. É um livro que está sob a pressão do Padre. Muito interessante esse livro. Vou procurar depois. Vou procurar. Tem na nossa livraria, talvez. E estou vendo... Jorjão, qual o livro que você indica de Padre Pio que seria uma biografia, uma história bem bacana? Porque tem alguns livros bons e outros não tão bons. Eu tenho um aqui, gosto muito. Cadê o livro? Cadê, meu Deus? Tem um pequenininho que eu já li há muitos anos, eu emprestei e não me devolveram. Um livro pequenininho que é fantástico. O Dalilá está esgotado, não é isso? Deixa eu ver. Será que é o Dalilá que eu já li? Tenho aqui, talvez. Olha, esse aqui é muito bom. Mostra pra gente, Jorjão. Um santo entre nós. É esse aí, é esse aí. Né? Esse aí, é o pequenininho. Ele não é pequenininho? Deixa eu ver. Para mim é pequeno, tudo bem. Esse aqui não, pequeno não é de tamanho, não. Ele o tamanho da página, assim, a altura é pequenininha. Ah, é. 612 páginas. Esse aí. Pequenininho, é. Mas eu emprestei esse livro, nunca mais voltou. Esse livro é muito bom. Esse é muito bom. E parece que foi tirado da pose, se não me engano. Que bom. O Vanderlei está aqui te agradecendo, dizendo te amo, Padre Jorjão. Ô, meu filho querido. Um beijo, sua filhinha. É tão linda sua filhinha, aquela holandesinha, né? Batava. O santo de nós, esse aqui é muito bom. Acho que foi tirado da Positio. Vou ter que comprar outro, porque isso em ano do... Lê para o pessoal o nome, Jorjão, o nome do livro. Padre Pio, um santo entre nós, senão não ia da paz. Tem na livraria Nossa Senhora da Paz. Padre Pio, um santo entre nós. Esse livro é muito bom, muito bom. Esse livro, Jorjão, eu ganhei ele lá no ano 2000. E aí emprestei, já era. O Ítalo está perguntando onde consegue comprar o livro Guido Schaeffer, Apóstolo da Palavra e da Paz. Você compra, manda um inbox para a gente, Ítalo, que a gente tem esse livro na associação ou aqui na livraria. Pois é.
Na livraria. Então. O Apóstolo da Palavra da Paz também tem na livraria Nossa Senhora da Paz, ou se você não for do Rio de Janeiro, pode chamar a gente aqui em inbox que a associação manda para você, tá bom? A Marisa perguntou, Isso, a gente já falou do livro. Tenho... Então é isso, Jorjão. Muito obrigada por sua paciência. Tá travando um pouquinho. Obrigada pela sua paciência e sua dedicação em falar de Padre Pio 2 dias seguidos. 2 dias, né? Para mim, da Maria Augusta, saudade da Célia, tanta gente querida que se foi, que faz Está no céu, do lado de Padre Pio. Tanta gente querida, da Fátima Alegria, tanta gente querida no segundo do Padre Pio, está com o Nosso Senhor. Guidinho, que eles desceram por nós junto do bom E com Deus. Padre Pio. E com Padre Pio, Padre Pio. Um beijo. Um abraço. Um beijo, Jorjão. Obrigada a todos pela paciência, gente. Desculpa a internet, mas não depende da gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Do Henrique. Isso. Gente, eu vou salvar essa live, vou colocar no YouTube do Guido, tá? Você, Neuzinho. Viva Padre Pio!